Alô, meus amigos, muito boa tarde. Hoje são 24 de janeiro de 2019, uma quinta-feira. Meus amigos e minhas amigas, volto e retomo essa tribuna política para falar de assunto de interesse do Brasil e até do mundo. Me atrevo hoje a aferir a crise política e econômica da Venezuela. Se insurgiu contra a posse do governo Maduro em novo mandato dito ilegítimo, o presidente da Assembleia Nacional, lá da Venezuela. Imediatamente o governo americano, Donald Trump, reconheceu como legítimo a presidência provisória do presidente nacional da Assembleia Venezuelana. Ato contínuo, o Grupo de Lima, os países do Grupo de Lima, entre eles o Brasil, acompanharam os Estados Unidos e deram apoio ao presidente da Assembleia Nacional como presidente da República Venezuelana, da República Bolivariana Venezuelana, como presidente interino. Nessas alturas, o governo de Caracas, de Maduro, estava em um cheque, uma encruzilhada muito grande. Até que a Rússia, a China e a Turquia foram ao socorro do Maduro, dizendo que estava apoiando, e a própria Rússia ainda ligou para o presidente dos Estados Unidos, dizendo para que não intervenha no governo Maduro de Caracas. Aí já passou a ser uma questão global. A China e a Rússia e a própria Turquia têm muitos interesses econômicos e até de relações, laços pessoais com o regime bolivariano de Caracas, de Maduro. Então é sempre uma interrogação. Mas, se os Estados Unidos entenderem mesmo de intervir, acredito que as outras duas potências nucleares, Rússia e China, não intervirão diretamente. É um caso semelhante ao da Crimeia, lá na Ucrânia, que a Rússia entendeu de anexar a Crimeia e anexou contra a OTAN ali do lado, cuja Ucrânia é filiada. E, mesmo assim, a Rússia interveio. A mesma coisa na questão da intervenção ocorrerá se os Estados Unidos entrar na parada. A Rússia não terá coragem, nem a China, de enfrentar um conflito global a partir da Venezuela, por motivo que eu acho tão pequenos. Tão pequenos. Não é? Mas, entretanto, contudo e todavia, nós temos aqui uma situação na América Latina muito delicada, como nunca tivemos. O Maduro se segura no poder de todo jeito.
E não é inconcebível que ele, acuado como está, abra uma frente de guerra contra o Brasil. Somos lindeiros, vizinhos, fronteiriços. Na cabeça de uma pessoa irresponsável como Maduro, tudo pode passar. E ele está bem armado, acha que pode enfrentar o Brasil. Mas é um engano, ledo engano. Porque se ele se atrever a atravessar a fronteira para invadir o Brasil, será flagrantemente derrotado e destruído. E o povo da Venezuela pagará um preço muito alto por uma irresponsabilidade, por uma possível irresponsabilidade desse tamanho. Contudo, não é descartável que um ditador acuado, apegado ao poder como ele é, ousado como ele é, não descartemos a possibilidade dele invadir o Brasil ali através de Roraima. Não descartemos. O Brasil, apesar de não estar em um dos melhores momentos na sua economia, tem poder o suficiente para enfrentar e vencer a Venezuela com seu Maduro no comando. Mas não se trata bem disso, porque ele sabe que isso é uma extrema loucura e seria o fim dele e o fim do governo da Venezuela. Por outro lado, o nosso índio vice-presidente da República aqui amofinou e pianinho já afirmou que o Brasil não vai intervir. Mas isso é do lado de cá, do Brasil. Do lado de lá nós não sabemos o que Maduro pensa. O que ele quer mesmo é salvar o seu governo. E para tanto ele fará qualquer coisa que achar que possa ser útil para sair da crise que se encontra. Mas a crise dele não é só política. A crise dele é mais aguda ainda no setor econômico. O povo da Venezuela está em diáspora. Está em diáspora o povo da Venezuela. Passando fome, desesperado, em um país que tem um potencial muito grande, tem reserva de petróleo como poucos e um território muito grande que poderia ser usado para fins de agropecuária e não usam. Lá eles não plantam praticamente nada do que comem, do que usam, do que consomem. Importa tudo. Lá é a contra-petróleo que sustenta do mendigo ao presidente da República. Eles são os irresponsáveis. E a tal elite bolivariana é uma elite irresponsável, comunista, querendo estabelecer um regime, não só lá, mas na região onde não cabe. Não temos cultura, não temos tradição para implantar o comunismo, nem na Venezuela, nem mesmo em Cuba, que já vai para mais de 50 anos, matando e destruindo e levando ao sofrimento, levando à aflição ao povo cubano. Minha gente, nós estamos efetivamente num momento delicado. E o Brasil, queira ou não, está no centro dessa questão, porque o Maduro sabe que o perigo maior para ele mora aqui no Brasil. E sabe que os Estados Unidos querem usar o Brasil para dar uma lição no seu Maduro lá na Venezuela, na turma bolivariana. Minha gente, o Bolivar deve estar se torcendo dentro da cova lá, porque
Tenho certeza, se vivo fosse, não seria comunista. Não seria um bolivariano desses que eles tanto exaltam. Mas a minha intervenção aqui, minha gente, é para dizer que podemos, de um momento para outro, ter uma guerra regional aqui. Os Estados Unidos não aceitam e não aceitarão a admoestação de ninguém, principalmente da Rússia. E principalmente agora que eles querem mostrar a distância da Rússia com a questão da eleição do Trump. Ninguém sabe até onde o seu Trump está comprometido, mas de qualquer maneira, mesmo comprometido, ele não vai querer admitir o comprometimento e vai reagir de uma forma mais dura que possamos pensar. E vai querer usar, e já está usando, a simpatia do governo brasileiro com o governo americano para estovar o governo venezuelano de Maduro. E assim, meus amigos, vamos pedir a Deus que inspire, instrua esses homens que têm o poder de decidir o destino das nações, que instrua com muito amor no coração, que aplaque a ira e que os interesses globais superem os interesses individuais de países e regionais. E possamos, na nossa América do Sul, termos paz, apesar das dificuldades que enfrentamos. Que Deus nos ajude. Muito obrigado.